Vamos continuar falando, pessoal, sobre a graduação das lesões medulares? Bom, falamos no vídeo anterior sobre o grau 1, dor. Agora a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o grau 2, ataxia e déficit proprioceptivo. Bom, eu mantenho a indicação para vocês de buscarem este artigo para que vocês possam tirar dúvidas. É um artigo bem legal e ele trata de uma maneira que eu considero muito interessante a lesão medular. O grau 2, pessoal, é aquele grau que vai conseguir diferenciar muito bem a lesão medular do seu paciente. Como que vocês vão diferenciar a lesão medular do seu paciente? Existem diversas maneiras, mas como eu disse, grau 2 ainda você avalia hands-off. Ou seja, você não olha, você não encosta ainda no paciente para conseguir delimitar o que está acontecendo. Você simplesmente olha o seu paciente. A análise de locomoção do paciente de vocês é muito importante, seja para discernir se aquele paciente ele tem um transtorno neurológico ou ortopédico. Se um transtorno neurológico, não vou entrar nos transtornos ortopédicos, mas se um transtorno neurológico, se aquela alteração de marcha é por conta de uma alteração medular, cervical, com os 4 membros espásticos, dificuldade locomotora, espaço um pouco mais curto, cérvico-torácica, aquele paciente com dissinergismo entre a movimentação dos membros torácicos e dos membros pélvicos. Lembrem que esses pacientes eles têm uma alteração geralmente mais de plexo de membros torácicos e uma alteração que não envolve plexo nos membros pélvicos. O que significa que esse paciente, em geral, gente, ele acaba tendo alterações neurológicas diferentes para os torácicos e para os pélvicos. Quando a gente vai avaliar, por exemplo, o paciente com uma lesão tóraco-lombar, a gente não espera em uma lesão tóraco-lombar clássica, exceto nos pacientes que apresentam Schiff-Sherrington, que esses pacientes eventualmente tenham alterações nos membros torácicos. Como eu disse, os pacientes com lesão do tipo Schiff-Sherrington, que tem lesão do fascículo próprio, eles muitas vezes têm uma rigidez extensora do membro, porque existe uma modulação dessa rigidez extensora que é modulada principalmente pela região tóraco-lombar. Mas o que a gente espera no paciente clássico é espasticidade dos membros pélvicos, ou seja, a gente espera que esse paciente tenha um aumento de tônus muscular dos pélvicos, então a gente tem uma alteração, ataxia, principalmente dos membros pélvicos, tudo bem? Ou seja, cruzando principalmente os membros, assim como aconteceria nas cervicais. Na região lombosacral, a gente já espera um outro tipo de alteração. A gente espera já uma alteração, uma ataxia, sim, região próxima de cone medular, com fraqueza. Ou apenas um déficit proprioceptivo sem ataxia, porque a gente já tem a cauda equina mais caudalmente. Tudo bem? Bom, quando a gente pensa em tudo isso, a gente vê que o grau 2 ele é relativamente mais complexo, porque você vai ter que separar entre todas as alterações. E a gente está falando de ataxia. A gente vai ter que lembrar que a ataxia ela pode ser ataxia proprioceptiva, a medular, uma ataxia cerebelar, em que o paciente ele fica dismétrico com a base ampla, ou uma ataxia vestibular. E dentro das ataxias vestibulares, a gente ainda vai ter que lembrar que existe a ataxia vestibular central e a ataxia vestibular periférica. A ataxia vestibular periférica ela não vai cursar com déficits proprioceptivos. Já a ataxia vestibular central ela pode cursar com déficits proprioceptivos. E ainda assim, a gente ainda vai ter que lembrar que a gente pode ter a ataxia vestibular central paradoxal, que cursa com alterações do cerebelo, principalmente lobo flóculo nodular, que pega a porção de vestíbulo cerebelo. Então o paciente ele pode ter uma ataxia, lembrando tanto uma ataxia cerebelar quanto uma ataxia vestibular, tudo bem? Então, o grau 2 ele é bastante interessante porque é o que você vê durante a sua avaliação inicial e a partir daí talvez você já consiga discernir entre algo cerebelar, entre algo vestibular e entre algo proprioceptivo, tudo bem? Para você continuar a sua avaliação, é interessante que vocês avaliem outras partes também, como por exemplo, como está a propriocepção do seu paciente. Então, por exemplo, quando a gente observa esse vídeo, esse paciente, por exemplo, apresenta um déficit proprioceptivo. Notem que a patinha desse paciente, pessoal, ela não retorna rapidamente para a posição anatômica. Demora um certo tempo. É ausente a propriocepção?
Não. Por que não é ausente a propriocepção? Porque esse paciente volta com o membro na posição anatômica, mesmo que de uma maneira vagarosa. Esse paciente, ele apresenta uma ataxia, um déficit proprioceptivo, apresentava dor em coluna, porque esse paciente tinha uma hérnia de disco, tá bom? Mais lateralizada para a esquerda do que para a direita. Desculpa, mais lateralizada para a direita do que para a esquerda nesse caso. Então esse paciente, ele apresentava um déficit proprioceptivo, uma lesão medular grau 2. Espero que vocês tenham conseguido entender essa parte, tenham conseguido entender a questão do déficit proprioceptivo e entender que vocês vão poder avaliar todas essas alterações nas lesões medulares, sejam elas vasculares, sejam elas traumáticas, sejam elas secundárias à herniação discal, sejam elas... É difícil a gente ter algumas alterações secundárias à inflamação, mas, por exemplo, algumas meningomielites podem sim gerar essas alterações também, se a gente tiver uma meningomielite por neospora, uma meningomielite por sinomose, mas, por exemplo, a meningite arterite responsiva ao corticoide não geraria esse tipo de alteração geralmente. Não estou dizendo que nunca vai gerar. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender a graduação 2 em relação à lesão medular. Lembrando que além da dor, principalmente em pacientes com trauma raquimedular, você também vai ter ataxia e déficit proprioceptivo. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.